Nessa reunião com os expositores e com os parceiros, o que é importante a gente tratar? Primeiro, qual é o cardápio, né? Porque muitos expositores adoram ceviche, comida japonesa, carpaccio. Dependendo do evento, isso não cabe, é chamar problema. Então, a gente precisa ter muita habilidade, muito jogo de cintura para explicar a ele o risco sanitário de uma preparação dessa. Então, é importante a gente discutir o cardápio para entender se ele tem estrutura, né? Se ele tem como abraçar o que ele quer servir. Porque muitas vezes eles querem servir, mas não tem aonde guardar. Então, isso é muito importante. A gente entendeu os processos e o fluxograma. Ele vai fazer aonde no evento? Ele vai trazer da onde? Se a cozinha for fora, a gente tem que entender que cozinha é fora. Que cozinha fora é essa, para não trazer já um problema para o evento. Orientar sobre a questão das etiquetas, porque as etiquetas de eventos, conforme está na RDC 656, são diferentes do nosso dia a dia. Orientar sobre a rotulagem e a rastreabilidade, ou seja, se os produtos já vierem porcionados de origem animal, a importância dos produtos terem CIF, CIE, SIM, né? Isso é muito importante estar junto ao produto, essa rastreabilidade, que tipo de equipamento ele vai usar, se esse equipamento está dimensionado de acordo com o que ele precisa, se é fritura, se tem exaustão, se tem coifa, que às vezes o cara fala, não, mas eu só vou, mas não tem nada, eu só vou aquecer. Mas a coifa não é para fumaça, é para calor também. Então tem que ver como é que vai ser a exaustão desse espaço, né? O que ele vai usar de utensílios, quais são os utensílios que ele vai usar, se tem área para higienizar isso ou não, se eles são permitidos ou não. Isso tudo a gente tem que avaliar, tá? Nessa reunião com o expositor. O treinamento da equipe dele, como vai ser, se ele calculou a EPI para todo mundo, como é que ele vai transportar esses alimentos, como ele vai expor esses alimentos e que gelo ele vai usar. Se esse gelo é de lá, do evento, que geralmente a gente homologa um gelo para o evento todo para facilitar a nossa vida, ou não. Eu trouxe aqui para vocês olharem, né, um layout de um evento, né, para vocês entenderem que nessa planta física a gente tem que olhar lixo, se a área tem cobertura, se tem conforto térmico, da onde vem a água, se tem suporte, né, se tem beck de água, se tem caixa d'água para se acontecer alguma coisa, o cálculo de equipamento, tudo isso a gente vai enxergar, por exemplo, nesse layout que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, essa foto que eu trouxe para vocês, numa reunião de expositor, é para entender, esse evento é empratado, essa foto que eu trouxe para vocês é um evento empratado para 2.000 pessoas. Então, tem que ter máquina para lavar 2.000 pratos para entrada, 2.000 pratos para prato principal e 2.000 pratos para sobremesa. São 6.000 pratos. Então, a gente não pode esquecer essa conta. Essa foto aí do lado é já para a gente adiantar o processo. Essa é a entrada. Geralmente, a gente usa esses carros que vocês estão vendo, né, que são carros esqueletos, para suporte desses pratos. Entram com uma capa, a gente etiqueta uma única capa para todos os pratos. Mas o importante é, se não tiver capa, manter ele protegido. Mas eu trouxe para vocês verem como é a dinâmica de eventos grandes. Não sei se vocês estão vendo nessa figura da esquerda, que só tem os pratos, que lá atrás eu montei uma área de suporte de uma geladeira, né? Eu coloquei aqui um beck frio e 2 quentes de estufa, para colocar aqui a alimentação, as preparações que vão abastecer esses pratos aqui. Então, elas ficam ali já quentes, acima de 60 graus, e na montagem eu tiro, coloco num carrinho ou num hotcar e vou montando isso aqui. Do lado direito, a última foto, é um show do Roberto Carlos para 1.500 pessoas, empratados, e todos tinham que ser servidos em até 10 minutos. Reparem que é totalmente diferente. Esse aqui que eu falei para vocês de 2.000 pessoas, a salada, tá vendo? É uma salada fria. Aqui, a gente já sai com o couvert na mesa para poder dar tempo da gente conseguir atender esse povo todo. Quem desenha isso? O chefe de cozinha, e a gente fica lá sentado observando e dando as nossas orientações. Vocês vão ver aqui agora um pape de um filé de pirarucu para um evento. Então, aqui a gente desenha todo o fluxograma para a gente poder entender aonde o nutricionista pode contribuir de forma positiva com o chefe de cozinha para que ele forneça um alimento seguro, porque ninguém quer ir para uma festa comer um filé de pirarucu e passar a noite inteira vomitando. Então, aonde entram as nossas intervenções, né? Então, aonde a gente tem que fazer o monitoramento? A 75 graus, a 60 graus, a 4 graus, aonde a gente entra? Então, a gente desenha o fluxo, monitora o fluxo. Eu escrevi aqui, ó, aquecimento em hotcar garantindo 60 graus, planilha. Aqui tem uma planilha nesse equipamento, fazendo monitoramento a cada 1 hora para ver se esse peixe se manteve a 60 graus. Lá embaixo, finalizar com castanha e cebolinha picada.
Sanificar a cebolinha em solução clorada, fita dosadora e planilha. Tem que estar na planilha escrito cebolinha, com a comprovação, com a evidência da fita colorada. Do lado, vocês têm uma estufa de um evento grande aqui da Petrobras que a gente fez, onde a gente evidencia nessa estufa a rastreabilidade do produto e a planilha de tempo e temperatura. Tem um timer aqui na porta, não sei se vocês estão vendo, e tem um fluxograma dessa preparação aí onde a gente coloca as intervenções que a gente deve fazer. A etapa 3, que é a etapa operacional, é o dia do evento. Bom, a gente já tratou de preço, a gente já entendeu como vai funcionar, já está tudo planejado no papel, conversado, os nossos controles todos prontos, a gente está com termômetro, com fita, equipe treinada, nutricionista apoiando, estagiário junto, vamos para o dia do evento. Qual é o nosso papel nesse dia do evento? Primeira coisa é fazer uma reunião de abertura com as equipes, né, para verificar o uso de adornos, se estão com unhas ou não, acompanhar essa montagem, se foi feita do jeito que a gente esperava ou não, se algum equipamento quebrou, se não chegou a tempo, como é que é o recebimento dessa mercadoria, se está tudo sobre pallet. Então, esse dia, a gente tem que fazer uma reunião e acompanhar de verdade, chegar cedo todas as etapas. Não adianta a gente querer chegar de visita, a gente tem que estar lá para acompanhar desde o início. A montagem do evento, para ver se teve aterramento, para ninguém tomar choque, se os equipamentos estão todos funcionando, testar antes, receber as mercadorias, verificar as temperaturas, fazer os registros disso em mapa, ver se os produtos chegaram etiquetados corretamente, quais são os monitoramentos que os expositores estão, e fazer esses ajustes on the job, na hora, acertar ali. E, principalmente, se preparar para a coleta de amostra. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, aí, só um minutinho. Em 27. Então, eu colocaria na competência do estatuto. Desculpa, gente, voltei. Vamos lá. Isso aqui é porque estava me atrapalhando um pouquinho. Então, isso aqui é um modelo para vocês verem de banho de gelo. É muito difícil, né? Em evento, você conseguir toda a cadeia fria como deve ser. Então, aqui está um modelo para vocês verem como as coisas acontecem diferente. Tem uma entrada com banho de gelo e aqui é uma entrada em tábuas de madeira que não pode. Então, qual foi a solução que a gente deu? Colocar um papel antiaderente, né, que não passe gordura, para a gente minimizar esse risco. Mas é importante vocês entenderem que nos eventos acontecem coisas que a gente, às vezes, nem espera acontecer. E a gente tem que dar uma solução. Aqui eu trouxe para vocês verem também uma outra forma de expor, né? Já que não pode as tábuas, o que a gente sugere? Usarem as placas de ardosa, porque a gente consegue higienizar. Aqui, por exemplo, isso foi na pandemia, não podia servir junto. Então, a saída foi servir individualmente nessas barquetas aí, que são feitas com casca de aipim, que é sustentável. A tábua de frios, quando não pode ser em madeira, como é que eu vou fazer? Faz individualmente. Foi uma ideia que a gente deu aqui, junto com o chefe de cozinha, que eu trouxe exemplos para vocês verem de coisas bem interessantes. A questão no dia do evento está tudo etiquetado corretamente. Isso foi uma forma que a gente desenvolveu com um parceiro de fazer uma refeição, tá, refrigerada para a força de trabalho, porque eles têm que comer. Muitas vezes a gente não consegue preparar isso. Então a gente compra, deixa tudo na geladeira para eles se alimentarem. Eu trouxe aqui para vocês verem, isso é um box do Rock in Rio, né, como é que ele fica por dentro, olha que coisa linda que a nutricionista arrumou, né, tudo com o procedimento, aqui tem uma instrução do lado esquerdo, no meio a rastreabilidade, lá na ponta, tá vendo? Ó, isso tudo é rastreabilidade do pão, dos frios, os produtos arrumados, o espaço é muito pequeno, então a gente tem que ser bem criativo. A gente colocou ali um apoio, né, um carrinho de apoio, um carrinho esqueleto para colocar as genes, para facilitar a saída, né, que as saídas são muito rápidas, servidos em material sustentável, que é uma exigência do Rock in Rio, o chefe de cozinha lá na boqueta. Isso é para vocês verem, isso é um carnaval. A cozinha, como a gente recebe sem nada nesse estado e como é que ela fica depois de montada. Isso aí é um camarote para 3.000 pessoas, que é o camarote da Brahma. E é isso, gente. Falei de forma rápida. Espero ter aí contribuído. E eu posso conversar com vocês ainda 10 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Elvira, minha filha,
Quanta coisa que a Nutri tem que estar atenta, hein? É muita informação que a gente precisa, na verdade, se atualizar, né? Ficar atenta à legislação, que ela nos orienta muito bem, né? Mas, ao mesmo tempo, se atentar também às questões gerenciais, de planejamento, né? De organização. E, diante disso, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Para poder tentar sanar, né? Muita gente elogiando bastante aqui o conteúdo, né? Então, a gente vai aqui, a partir de agora, fazer a leitura aqui de algumas perguntinhas. A pergunta de Aline Pereira é como oferecer minha proposta de trabalho, né? Provavelmente para o evento que você pretende oferecer o seu trabalho, como você considera aí a oferta do seu trabalho para esses locais? Bom, eu vou falar um pouco de mim e depois eu vou falar o que eu aconselharia. Eu nunca planejei isso na minha vida, o que eu falei para vocês, né? Isso veio bater na minha porta. Mas, como eu já faço isso há muito tempo, eu vejo como as pessoas podem entrar nisso. A primeira coisa é você conhecer o calendário de eventos da sua cidade. Então, você precisa ir na secretaria, que abraça os eventos, e entender o calendário. Olha, vai ter um festival de música, vai ter um festival de esporte, um campeonato de esporte. Você conhecer o calendário. Outra coisa é você conhecer e fazer contato com os grandes centros de entretenimento. Porque aqui no Rio de Janeiro eu faço Maracanã, que é um grande centro, eu faço a Geonesse Arena, eu faço Quarestage, eu faço Cristo Redentor. Então, assim, a Checklist, que é a empresa que eu trabalho, né, que eu sou proprietária, ela abraça muito entretenimento no Rio de Janeiro. E o entretenimento ele é uma porta para você fazer os eventos. Que, na grande verdade, quem está nesse segmento são pessoas que realizam, né, os grandes eventos. Então, a dica que eu quero te dar é, primeiro, prepare o seu material, porque você, para poder bater na porta, você vai ter que se mostrar. Então, prepare uma forma da pessoa se comunicar com você, tem algum material, nem que seja uma folha para deixar, porque o que eu percebo essa geração é muito virtual, né? Mas é importante você deixar um papel. O papel é importante, porque você às vezes vai mandar virtual, o cara recebe tanta mensagem que ele nem vai ver. Mas você ir lá falar com ele, olha, eu queria deixar aqui com você um folder do meu trabalho, o que eu posso desenvolver, de que forma eu posso te ajudar. Ele vai deixar aqui em cima da mesa, nem que seja na hora dele arrumar a mesa, ele vai enxergar o seu papel. Então, se aproxime do calendário, se aproxime dessas casas, né? Deixe o seu material lá, e o mais é você prospectar. Prospectar. Eu estou falando para vocês, eu nunca me preparei para isso. Isso veio, eu fui fazendo. Funciona assim. E aí acaba que você, quando você faz legal, e o que eu falo que é fazer legal, é você fazer com a alma. Né? Isso não pode ser uma coisa para você fazer porque você quer ganhar dinheiro. Isso não tem nada a ver com trabalhar dessa forma. O dinheiro é uma consequência daquilo que você quer fazer. Né? Então, se você faz legal, entrega bem, ele não te deixa mais. Porque a última coisa que ele quer no evento é ter qualquer intercorrência com a alimentação. Então, quando ele pega uma pessoa bacana, ele vai com aquela pessoa bacana até o final, que ele fala, caramba, esse aí é um descanso que eu vou ter. Então, essa é a dica que eu quero te dar. E aí, para você ir lá, então a primeira dica é você conhecer o calendário, a segunda dica é você montar o seu material, a terceira coisa é você fazer com vontade, né? Porque é mais alguma coisa. Eu quero fazer isso. E o mais importante é você se capacitar. Porque não adianta você ter tudo isso, o cara te chamar, e você não sair do lugar, você não saber do que está falando. Então, estude. Eu acho que é muito importante estudar. Né? Porque eu digo isso. Eu leio a minha portaria municipal uma vez por mês. Eu tenho uma data no meu calendário, um dia no meu calendário, que naquele dia, todo mês, eu leio a minha legislação. Até para relembrar, se atentar a coisas que ainda não, né, não estão assim à tona, faz diferença, né? É claro. Importante também. Uma outra pergunta aqui, Elvira, é em relação ao tempo, né? Quanto tempo antes do evento que começa o planejamento? Depende, né? Depende do tamanho do evento, do número de dias do evento, isso vai muito de acordo com a complexidade, isso não tem uma tabela. E cada um tem um tempo. Eu não vivo do evento. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço restaurante, faço no meu dia a dia hotel. O evento ele vem, então eu não consigo me dedicar também full time ao evento. Então isso vai muito de você fazer o seu cálculo de horas. Mas, por exemplo, o carnaval eu começo 20 de novembro, para um carnaval que é em fevereiro. Agora, eu fiz agora o campeonato de skate,
eu comecei 7 dias antes. Eu vou fazer agora Gustavo Lima, eu vou começar com 2 dias. Vou fazer Djavan, vou começar com 2 dias. Então, os eventos, depende de quantos dias tem o evento, aonde é o evento, se você tem estrutura ou não, quanto tempo eu vou ter que sentar para poder resolver as coisas do evento. O Djavan eu vou fazer num lugar que tem toda a estrutura. Então, eu só tenho que ver a minha equipe e discutir fluxo, né, de processos. Ponto. Então, com 2 dias eu consigo fazer isso. Tá? Muito bacana. Uma outra pergunta, como é calculada a quantidade de alimentos para os eventos como o Rock in Rio? Acho que é evento grande, né? Como que você calcula essa quantidade? O Rock in Rio, depende. O Rock in Rio tem vários alimentos, né? Tem vários serviços, né? O Rock in Rio você tem empresas que fazem o catering para a força de trabalho, né? Que são 6.000 refeições. Você tem outras empresas que fazem catering de palco, dependendo do palco, tem para cada palco, você tem empresas que fazem o catering do artista. Você tem empresa que faz a venda, você tem uma área que são várias empresas convidadas que fazem venda ao consumidor. Você tem as vendas externas. Quer dizer, isso aí depende do que você vai fazer. Isso não, olha só, gente, isso não tem a técnica, isso tem a experiência. O cálculo para a força de trabalho é técnica. Aí você vai aprender isso lá em ASA. Quando ela te der planejamento, lá você vai apresentar quanto você vai calcular de alface, quanto você vai calcular de proteína, qual é o fator de correção. Isso a gente sabe fazer no banco da universidade muito bem, melhor do que qualquer pessoa. Lá você vai aprender a calcular para a força de trabalho. Por quê? Porque lá é um buffet, né, que não é self-service, é um catering que tem as porções, 350 de feijão, 350 de arroz, uma proteína com 150, 220 gramas. Então, a gente consegue trabalhar. Eu não trabalho em catering no Rock in Rio. Eu nunca fiz essa parte. O que eu faço é o catering de alguns artistas e essa área, né, que é uma área VIP de alimentação para o público. Então, o que eu tenho ali é o histórico, uma estimativa dos anos que eu faço, porque eu faço Rock in Rio há 10 anos. Então, eu venho com o histórico do que eu tenho e eu uso essa planilha para cálculo, tá? Mas, assim, da onde eu tirei isso? No primeiro ano eu errei muito, tá? Agora, esses festivais, né, como é o Rock in Rio, como é o Carnaval, se você errar para menos, você tem tempo de consertar. Se errar para mais, não, né? Então, porque eles são muitos dias, então você consegue alinhar a produção. Procure colocar coisas que você tenha fornecedores parceiros, que se der algum problema, eles consigam te socorrer, tá? Uma outra dúvida, qual foi o maior desafio que você já encontrou nos eventos? Foi um evento que eu fiz para refugiados, onde eles não falavam português, eles não tinham sapato, eles eram muito pobres, e o que eles traziam na mochila era a cultura da Venezuela. Para mim, foi o evento mais incrível que eu fiz na minha vida, mas com o maior desafio. Porque eles entenderem a legislação do nosso país, as regras do nosso país, sem não saber ler e escrever, foi muito difícil para mim. E foi aí que eu comecei a desenvolver a técnica de fazer desenhos e cores quando as pessoas não sabem ler e escrever. Então, isso, para mim, eu aprendi nesse evento, que foi assim, foi um evento da Oi, se chamava Oi Conexidade, era um evento feito numa área pública, era um evento para 15.000 pessoas, e todos os expositores eram refugiados da Venezuela. Isso, para mim, foi incrível, porque foi a única vez na minha vida que eu vi, num evento, todos os expositores colocarem na parede de plástico, de lona, o diploma, porque eles tinham orgulho de ter um diploma, porque eles não sabiam ler e escrever, e aquilo era o primeiro diploma na vida deles. Isso, para mim, foi o evento mais incrível e mais desafiador que eu fiz na minha vida. Nossa, imagino. Olha, tem outra pergunta aqui. Como que você entrou nessa área de eventos, né? Eu acredito que você já tenha até respondido, mas se você quiser complementar essa informação... Então, foi o que eu disse a vocês. Eu nunca procurei, né? Me procuraram. O primeiro evento, né, que eu fiz foram os Jogos Olímpicos, né? E dali para cá eu não parei mais, porque os operadores dos Jogos Olímpicos me levaram para fazer outros, e eu faço muito, porque você vai acabando que você vai conhecendo as pessoas e vai ficando, né? Mas, assim, eu entrei como várias pessoas entraram nos Jogos, né? Sim. Mariana Gomes falou que amou conhecer essa área da nutrição, show de bola, informações riquíssimas, uma bagagem incrível, Elvira é sensacional, Elvira. E aí a Júlia também já perguntou aqui, é possível trabalhar em tais eventos como estagiária? Seria uma experiência incrível. Você abre para estagiário, Elvira? Não, nas casas de eventos que eu trabalho, tem estagiário.
todas elas, porque eu não consigo, né, ter nutricionista, porque o que acontece? O evento é assim, por exemplo, vou falar da Geonesse Arena. Eu fiquei 1 mês sem trabalhar lá. 1 mês. Mas eu tinha estoque. Então, eu precisava de alguém para ferir temperatura. Então, eu tenho as estagiárias. No dia do evento, eu tenho as estagiárias que fazem os pontos móveis, né? E a nutricionista que acompanha os caterings fixos e os camarins. Mas eu tenho estagiária, sim. Tenho. E todo mundo tem, né? Porque estagiário é um coringão, né? Doido de quem não tem estagiário, né? Eu adoro. Na verdade, o estagiário é tão importante que nos facilita o trabalho de alguma forma, porque ele está ali preocupado com atividades que a gente já tem organizadas, né? Então, isso é importante a função do estagiário, sim, né? E eles são vivos, né? Eles são jovens, eles trazem ideias. Tudo eles fresco, estão sempre exatamente. afim, né? Estão sempre afim. Estão sempre afim. É ótimo. E eles ajudam muito nesses monitoramentos, né? Eles ajudam muito nos monitoramentos de temperatura, de tempo, coleta de amostra. É muito bacana. Exatamente. Uma outra pergunta foi sobre a precificação. Como precificar o serviço? Como que você indica isso? Olha, eu vou deixar um indicador para vocês. É claro que eu não uso, né? Eu faço já há bastante tempo. Eu aqui no Rio de Janeiro sou referência em eventos, é totalmente diferente, né? Você tem uma tabela da FNN, que é um indicador para qualquer trabalho que o nutricionista faça. Então, você tem a tabela da Federação Nacional de Nutrição, ali tem preço para tudo, desde rótulo de produto, hora de assessoria, hora de consultoria, hora de treinamento. Usem essa tabela até vocês chegarem ao preço de vocês. Isso aí, importante. Na verdade, é importante ter um norteador para iniciar, né? Uma outra coisa foi sobre a legislação. Você já falou, né, no início, no decorrer, e uma pessoa pediu para você retomar sobre isso, mas eu acho que talvez você possa falar da seguinte maneira. O que norteou você até a legislação de 2022? Que você Não, a gente tinha 43, né, que foi revogada. Antes da 656, você tinha 43. Uhum. Então, assim, de qualquer forma, a gente não estava desapadrinhado esse tempo todo. É porque ela foi revogada agora e entrou pequenos ajustes, né? Muito sutis. Mas eu sempre trabalhei com a 43. Mas mesmo você tendo a 43, é que eu te falei, você tem que trabalhar com a legislação estadual e municipal. Você tem que pesquisar o que você tem aí no seu município, tá? E no seu estado, ok? Uhum. Não é que até lá a gente ficou sem, né? A gente tinha uma e aí melhorou. Melhorou nada, não mudou muita coisa. Inclusive, né, como você colocou também, de se basear na legislação que é nacional, né? E municipal. Federal, a 216. Ela fala muito bem de processos, né? Ela trata aquilo que você não tem, você pode buscar referência em outro estado, você pode usar de São Paulo, CVS5, você pode usar de Brasília. Se você vai trabalhar com japonês, né? Você vai buscar referência em Fortaleza. Isso tudo você pode buscar referências, né? Esse trabalho de mapeamento das legislações, ele é muito importante. Tem um caderninho tudo anotado lá para você saber onde vai buscar. Se você trabalha num catering que tem comida japonesa, o Rio de Janeiro tem, mas enquanto não tinha, eu usava de Fortaleza, né? Enquanto não veio do Rio de Janeiro, eu usava de Fortaleza. Então é muito importante que comida japonesa, você tem que evidenciar o pH do shari. Então, são coisas que, se você não for buscar, você vai fazer um evento, vai ficar lá de braço cruzado assim, ó. O fiscal chega, meu filho, cadê o pH do shari? Você, que é isso? Então, tem que ter. Então, tem que estar preparado para poder responder ao nicho que você vai atender. Foi a primeira coisa que eu falei lá. Qual é o tipo do evento, o que você vai fazer para você buscar. Tá? Claro. Uma última pergunta. Nana Oliveira perguntou, como se aperfeiçoar? Existe algum curso na área que você indica para o pessoal que está aqui perguntando? Ana, olha só, eu nunca vi curso na área, eu comecei até falando para vocês que essa é uma metodologia minha. Assim, o que eu posso estar falando para você, você pode fazer totalmente diferente. Isso não é nenhum estudo, não foi nenhuma forma acadêmica de eu descrever isso. Eu falei desde o início que isso foi uma forma que eu tive muita dificuldade, eu apanhei muito. Eu esqueci uma coisa, eu não sabia como lidar com outra, e eu fui escrevendo. Eu falei, cara, eu tenho que procedimentar isso, porque cada evento que eu faço é um sofrimento. Então, eu comecei a escrever o que eu ia fazer, e hoje eu tenho essa técnica, né?
que eu não trabalho sozinha, eu tenho 9 nutricionistas que trabalham comigo. Então, eu precisava dividir com elas também, porque eu faço um carnaval, são 4 camarotes, 5, não posso estar em todos os lugares. Então, todo mundo tem que ter a mesma forma de trabalhar. A gente senta, se reúne, discute. Então, hoje eu tenho uma metodologia minha de trabalho que eu compartilhei com vocês por amor. Mas, assim, eu acho que como você se aperfeiçoar é você ler a legislação e participar. Eu não conheço curso nessa área, mas quando você ganhar um cliente, liga para mim que eu te ajudo, com a minha experiência. Tá? Isso aí. Olha, Vira, a gente só precisa te agradecer por esse momento, né? Tivemos aqui uma aula muito legal, muito importante a respeito desse tema. Inclusive, tenho interesse que você volte aqui para a gente para trazer mais um pouquinho da sua experiência vasta aí na área. Todo mundo veio falando aqui no chat o quanto que admira você, sobre, né, as suas vivências, né? Então, foi muito importante, enriquecedor aqui para a gente. Então, a gente só tem a agradecer para você e desejar que você tenha sucesso, né? Continue tendo sucesso na sua carreira e retorne, né, para a gente poder falar um pouco mais, debater, discutir, tá bom? Muito obrigada. Eu quero finalizar aqui agradecendo a oportunidade. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu seria nutricionista 100.000 vezes. E, para mim, compartilhar com vocês algo que eu vivi, algo, né, que é disruptivo, porque essa área era uma área desapadrinhada, não tinha dono, e hoje eu enxergo muito bem a gente nisso. Isso é uma disrupção do nosso conceito. Você vê que a gente não tem nem no meio acadêmico ainda falando sobre isso. Eu quero dizer a vocês o seguinte: ocupem os espaços. Aonde não tiver, ocupem. Ocupem como nutricionista, porque a nossa área do saber ela é muito abrangente. Eu desejo a vocês muito boa sorte, eu desejo que todos vocês façam um evento na vida, que é uma experiência incrível, e sempre que vocês precisarem de mim, tá? Eu estou aqui à disposição. O que eu puder contribuir para a minha profissão, o que eu puder contribuir para o aprimoramento de vocês, vocês podem contar comigo sempre. E nós agradecemos demais. Obrigada, viu, queridos? Fiquem com Deus e obrigada por essa oportunidade, de eu poder falar um pouco do nosso trabalho, tá? Nós que agradecemos. Bom retorno. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.